Olá, alunos e alunas do curso técnico em administração, modalidade à distância aqui do Instituto Federal do Piauí. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, nossa terceira videoaula, né? E os objetivos dessa nossa videoaula é estudar sobre dois instrumentos importantes na disciplina Organização, Sistemas e Métodos, que é o fluxograma e o organograma. Né? Os objetivos específicos dessa nossa videoaula é entender o que é o fluxograma, né? A importância que ele tem dentro da organização e os tipos de fluxograma que podem ser desenvolvidos e as simbologias empregadas. O outro instrumento, que é o cronograma, né? A gente vai entender o porquê que a gente utiliza o cronograma e qual a importância dele. Vamos começar com o fluxograma, também conhecido como diagrama de fluxo. É um gráfico de processamento, né? São representações gráficas de um determinado processo, elaborados passo a passo e normalmente apresenta a esquematização gráfica de uma rotina. Ou seja, é preciso e fundamental que a gente conheça o processo de uma determinada atividade. Ou se a gente não conhecer, o fluxograma também é uma ferramenta que vai facilitar nessa descrição da atividade. Por exemplo, o processo que existe entre a matrícula de um aluno numa instituição de ensino até o diploma, o certificado ou diploma de conclusão de curso. Então, existe um processo que vai ser desenvolvido, etapas desse processo. Então, ele vai ser matriculado, para onde é que vai essa documentação dele, vai ficar arquivada, como até que período, e depois tem os pedidos de nota, qual é o fluxo dessa atividade. Então, o fluxograma vai ajudar a gente a entender. Quais são as vantagens na utilização de fluxogramas? Eles possibilitam facilitar o trabalho através da combinação, permutação e ou eliminação de fases. Ou seja, num determinado indústria, por exemplo, a gente pode ter um processo em que determinadas fases elas sejam supérfluas, né? Poderiam deixar de existir. Ou até mesmo algumas etapas que não foram ainda descritas precisam ser especificadas. Para isso serve o fluxograma. Possibilitam visualizar, localizar ou eliminar movimentos desnecessários. Ou seja, se você tem o processo descrito através do fluxograma, você pode identificar em que fase o processo está, onde houve falhas, né? Se ele emperrou em algum lugar que não houve a movimentação. O fluxograma é bem interessante nas repartições públicas, né? Quando você sabe exatamente quando um certo documento ele tem que transitar por vários departamentos, você pode, através do fluxograma, controlar, né, onde esse documento está. Então, você deu entrada no processo, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Você deu entrada no processo e ele vai ter etapas, né? Ele vai passar para a secretaria, nas mãos do juiz, vai para o promotor. Então, através de um fluxograma, você pode identificar aonde esse documento está e por que ele emperrou ali e procurar saber por que ele está parado em determinado momento. Possibilitam estudar a obtenção da melhor sequência de fases para um determinado projeto, ou seja, através também do fluxograma você pode identificar se existem fases que poderiam ser sobrepostas umas às outras, né? Fases que estão no final do processo e elas poderiam ser adiantadas. A gente também vai depender muito da atividade e do processo que está sendo analisado. Na elaboração do fluxograma, a gente usa simbologias para facilitar, né? Então, na apostila de vocês, a gente tem a descrição dessas simbologias, como eu trouxe aqui. Então, o retângulo, ele indica que está em processo. O losango é uma tomada de decisão. O triângulo indica arquivamento.
né? Um retângulo arredondado é inicial, a fase inicial do processo. Então, como se fosse uma pasta, é um documento. E assim sucessivamente. Lá estão descritos todas as simbologias. Então, o processo representa ações, né, que estão sendo desenvolvidas. Decisão representa situações para as quais são indicadas possibilidades diferenciadas de atuação. O arquivamento representa todas as ações que indicam necessidade de armazenamento de informação, ou seja, um determinado aluno, como no exemplo anterior, ele fez a matrícula, né? Só que o controle acadêmico registrou um número excessivo de faltas, então esse aluno, ele abandonou o curso. Então, o que é que se faz com a documentação dele? Arquiva, né? Esse é um exemplo. E aí estão as simbologias também. Então, a fase inicial representa o início e término de rotinas administrativas. Então, o início do fluxograma é representado com esse retângulo arredondado e o final também. A documentação é tipo uma pasta, né? Representa os documentos utilizados durante a execução de uma determinada rotina. Então, não é uma fase de atividade, de ação, mas é uma fase de documentação. Entidade externa, que é um retângulo usado para representar graficamente todas as áreas internas ou externas, para as quais, mesmo fazendo parte da rotina e estudo, não haja necessidade de explicitar a sua participação no processo em fase de análise. Conector de fluxo, a gente utiliza um círculo, né? Então, o que é essa conexão? Quando houver necessidade de interligar um fluxograma numa mesma página, né? Vocês vão ver mais adiante os fluxogramas de blocos. Então, a gente utiliza o círculo como se eu estivesse interligando dois fluxogramas. Conector de página, quando houver necessidade de interligar um fluxograma numa outra página. Sentido de fluxo, aí a gente utiliza as setas, né? Utilizado para representar o sentido de direcionamento do fluxo, né? E aí fica simples a gente entender. Os tipos de fluxograma, a gente vai começar falando sobre o fluxograma horizontal, né? Que refere-se à sequência das seções envolvidas no processo que seguem esse sentido. São reservados espaços retangulares verticais para as atividades realizadas dentro de cada seção. Então, a gente vê que o fluxograma, depois que a gente consegue identificar as simbologias que são utilizadas, ele fica muito fácil de ser montado. Não precisa você decorar, só precisa você entender as simbologias e tentar aplicar elas da melhor forma possível. Tá aí um exemplo de fluxograma horizontal, né? Eu tenho o início do processo, aí o requerimento de admissão, né? No caso, vamos imaginar aqui um aluno. Então, verificar parte curricular, né? Então, está em fase de verificação. Aqui eu tenho um losango. Se for aprovada, ele segue o fluxo. Caso não seja aprovada, então eu tenho aqui uma fase de decisão. Eu vou decidir, né? Então, se for aprovada, tem um outro ciclo processo. Se não for aprovada, então vai para um indeferimento requerido, e aí vem o requerimento indeferido e o fim do processo. Se for aprovada, ele segue um outro fluxo. A gente pode fazer um outro fluxograma. Fluxogramas de blocos, né? A gente oferece a possibilidade de fluxos alternativos. A descrição das tarefas ou atividades devem ser descritas em cada símbolo que compõe o fluxograma. Não é mais usado em fluxogramas, mas facilita o entendimento. É utilizado como meio de detalhar processos. Então, quando eu tenho atividades que envolvem vários processos, eu tenho essa forma de fluxograma de blocos que é utilizado para esse detalhamento. Então, eu tenho aí o funcionário solicitou o adiantamento, né, do salário. E aí segue para um departamento de pessoal. Então, o que é que acontece com essa requisição, né? Verifica a data da SAS, né? E aí vai seguir todo um fluxo, né, de departamento para departamento. Então,
o mesmo processo, ele vai para vários departamentos. Então, inicia com o pedido do funcionário, vai para o departamento de pessoal, depois para o departamento financeiro, para aí tomar a decisão final se dá esse aumento, esse adiantamento, se é possível dar ou não. Fluxograma vertical de Araújo é uma verificação do modelo de Ballesteros Alvarez, visto que inclui uma coluna central com os cargos que executam as específicas tarefas. Eu trouxe aí um modelo de fluxograma vertical, né? E aí tem toda a descrição, inclusive tem uma legenda para a gente verificar realmente os símbolos e o que os símbolos representam, né? Então, eu tenho aí a rotina, que é uma rotina atual de determinação de manutenção. Então, qual é o primeiro passo? Vai lá no cargo escriturário que recebe a solicitação do serviço. 2. Preenche o formulário de determinação. Aí está a seta indicando o fluxo da atividade. Aí o office boy transporta para o conferente verifica a viabilidade do programa. Segue o fluxo, registra o respectivo número de ordem. E aí vocês veem que existe uma facilidade de você identificar onde está a fase do processo, qual é o fluxo que está sendo dado a esse processo. A tecnologia, ela já vai nos ajudar bastante a fazer esses fluxogramas. A gente já tem determinados programas que eles facilitam no desenvolvimento, no desenho desses fluxogramas. O importante, o imprescindível na elaboração do fluxograma é entender o processo, a atividade que está sendo realizada. Então, você identifica o processo primeiro, a descrição do processo, pode ir até fazendo através do fluxograma, e aí, a partir de então, que esse pode servir de um padrão, né? Você pode pegar o fluxograma padrão, como o processo deveria ter ocorrido, e aí, com a atividade atual, com o processo atual, você identificar onde houve falhas, onde ficou emperrado, quais fases poderiam ser eliminadas com a ação prática, vamos dizer assim. Então, você estabelece um fluxograma padrão para aquele processo e aí, cotidianamente, você vai identificando as fases e comparando se estão de acordo. Agora, a gente vai falar sobre o cronograma. O cronograma é um gráfico de planejamento e controle, né? Procura demonstrar o início e o término das diversas fases de um processo operacional, dentro das faixas de tempo previamente determinadas, possibilitando acompanhar e controlar a execução planejada. Então, o cronograma nada mais é do que um controle sobre o tempo de execução de uma determinada tarefa. Por exemplo, o cronograma, ele é estabelecido sempre nas monografias, nos trabalhos de conclusão de curso. Estou falando esse exemplo porque é muito fácil de vocês assimilarem. Então, eu pretendo desenvolver um trabalho, uma monografia, então eu tenho uma fase em que eu vou, determinado lapso temporal, eu vou fazer a pesquisa bibliográfica, eu vou juntar que livros, que autores eu vou pesquisar. Em outro momento, eu estabeleço o início da descrição, da produção textual, a fase de apresentação. Então, quando eu divido a atividade no tempo, eu corro menos risco de demorar mais tempo do que o necessário para desenvolver aquela atividade. Então, se eu tenho esse controle do tempo, eu sei exatamente, eu atrasei, já está chegando no meu prazo final de estar pesquisando sobre os autores e eu ainda não concluí. Então, eu tenho que dar uma acelerada. O cronograma serve para isso, para a gente controlar a atividade no tempo. Então, quais são os objetivos? Permitir controlar o tempo de execução de cada atividade, permitir visualizar qual a fase que está terminando e qual a que deve ser iniciada, possibilitar um melhor aproveitamento do tempo disponível e uma diminuição de interrupções. Então, você estabelecendo o cronograma, fica mais difícil de você ficar
quebrando a rotina que deveria ser feita no processo. Então, tem um cronograma que foi apresentado para vocês, que foi o PERT, né, que é uma metodologia que permite o delineamento de um conjunto de tarefas ou atividades que devem ser executadas numa ordem lógica, com definição de prazos e recursos, juntamente com a determinação do caminho crítico do projeto. Pois bem, esse tipo de PERT ou CPM, eles são utilizados em grandes projetos, né, que requer um tempo muito grande para o desenvolvimento, para a elaboração, para a conclusão desse projeto. Atualmente existem no mercado inúmeros softwares de gerenciamento de projetos que utilizam o algoritmo do PERT ou COM para a programação e encadeamento das atividades no tempo. Então, aí a gente já tem o auxílio dos softwares, que vão facilitar muito a elaboração desses cronogramas quando você precisar de um cronograma para um projeto maior. Então, eu trouxe aí a imagem para vocês, né, de um software que utiliza como é que é desenvolvido. Está aqui as marcas do tempo, o que é que deve ser feito, quem vai executar o projeto e tal. Só a título de exemplo. Você pode desenvolver cronogramas diários, né, de atividades. Então, diariamente você pode estabelecer quais são as atividades que devem ser desenvolvidas. Eu trouxe aí um exemplo. Aí eu tenho responder a SLA, né? Eu tenho quantos dias? 7 dias para responder, 5 dias. Então, diariamente eu posso fazer essa programação. Eu posso fazer um cronograma mensal, né, de atividades. Então, no primeiro mês eu tenho que apresentar o projeto Consum e realizar reuniões setoriais para divulgação do trabalho. No segundo mês, planejar e realizar os eventos públicos. No terceiro mês, divulgar os resultados dos eventos. Então, mensalmente eu tenho como descrever quais são as atividades que devem ser desenvolvidas, né? Eu já vi aqui que planejar e realizar os eventos públicos leva em torno de 4 meses para ser desenvolvido. Então, através do cronograma, eu também tenho essa ideia correta de quanto tempo eu levo para desenvolver as atividades. E o cronograma anual também tem o mesmo raciocínio. Aí são projetos a longo prazo e que você pode fazer um planejamento estratégico, né? Que estratégicos são o planejamento a nível de direção e que eles levam um prazo maior para ser estabelecido. Então, você especifica aí anualmente quais são as atividades ou os processos que devem ser desenvolvidos. No caso aqui, eu tenho a primeira fase do processo, que ele vai demorar 6 meses para ser realizado, né? Que é a especificação do produto. Na segunda fase de desenvolvimento de formulações, eu tenho aí mais 1 ano e meio, né? Mais ou menos, ou pode até levar mais tempo. Enfim, esses foram os instrumentos que a gente viu nessa última aula, né, de OSM. As atividades estão relacionadas a essas duas ferramentas, o fluxograma e o cronograma. Eu espero que vocês tirem o melhor proveito e tenham entendido corretamente como essas ferramentas podem auxiliar vocês nas atividades administrativas e de gestão. Um bom curso a todos e até a próxima!